Os 9 maiores mitos do aprendizado do inglês. Então, basicamente, eu peguei todos os comentários aqui do canal, fui tomando nota e eu decidi fazer esse vídeo com as coisas que as pessoas acreditam que são mais absurdas possível. Fique até o final do vídeo, pois os 2 últimos mitos são os mais importantes. E já se inscreva aqui no canal, pois isso te coloca um passo à frente das demais pessoas no aprendizado de inglês. O primeiro de todos os mitos, bastante absurdo, é o mito do input. O que seria isso? Algumas pessoas acreditam que você só aprende inglês se você passar anos ouvindo inglês e lendo inglês, mesmo que com tradução, tanto faz, com ou sem tradução, mas ouvindo e lendo, e nunca escrevendo e nem falando. Então, segundo essa teoria, você passaria anos ouvindo o idioma e lendo o idioma, e um dia, daqui a 4 ou 5 anos, você começa a falar, e aí você magicamente saberia falar inglês fluentemente. É claro que esse mito é uma forma de manter as pessoas presas em um curso, porque aí você nunca vai se pôr à prova e você nunca vai ter que passar pela experiência inconveniente e incômoda de falar errado. Então você fica ali confortavelmente pagando o curso por vários anos e refazendo as outras edições do curso, né? Então todo ano esses professores que pregam esse método lançam novos cursos e você acaba contratando esses cursos e falando, olha como eu estou aprendendo. Se for com tradução, então melhor ainda, porque daí você fala, nossa, agora eu sei a tradução de 300 palavras. O ano passado eu sabia só de 100. Então você jura que você está progredindo. Mas se um dia você tiver que falar inglês de verdade, você vai ver que você não saiu do zero. Porém, você já gastou muito dinheiro com esses cursos e você não vai estar mais no prazo de reclamação. Então, esse é o primeiro mito. Segundo grande mito, esse é provavelmente um dos maiores mitos que eu vejo aqui no canal. Traduzir no começo é a única forma e tá tudo bem traduzir no começo. Quando você está começando no inglês, é quando você está formando os seus hábitos. Se você começa traduzindo, você vai criar o hábito de traduzir. Se você começa pensando em inglês, você vai começar a criar o hábito de pensar em inglês. Se você começa a estudar com tradução, toda vez que você ouvir uma palavra em inglês, você vai buscar a tradução. Se você começa a estudar por repetição, assimilação, ampliação da sua zona de conforto, toda vez que você ouvir uma frase em inglês, você vai automaticamente pensar em inglês. E esse é o objetivo. Então, o início é, de longe, a etapa mais importante para você já começar da maneira certa e eliminar a tradução. Não sabe como fazer isso? Marque sua aula experimental comigo. Eu vou te orientar sobre como fazer isso. Independente de você contratar um curso comigo ou não, você vai sair dessa aula muito menos perdido do que você deve estar nesse momento. Assistir filmes com legenda em inglês. Então você acredita que é necessário você fazer uma transição suave. E essa transição é, antes eu assistia filmes em inglês com legenda em português, agora eu mudo para filmes em inglês com legenda em inglês e depois eu mudo para filmes sem legenda. O problema dessa abordagem é que você vai criar um novo hábito que é o hábito de ler. A fala tem que vir antes da leitura. Por isso que a gente não entra na escola antes de saber falar. Porque a gente precisa primeiro estabelecer a nossa fala para depois a gente começar o processo de alfabetização naquele idioma. O que acontece é, se você começar a ler agora, você nunca vai ser capaz de formar o que a gente chama de chunks. Então, existe essa frase aqui, olha. Você sempre vai ler essa frase como What are you doing? Porque você leu ela. Agora, se você escutasse primeiro essa outra frase, And I'm on my way. I'm on my way. Você sempre falaria ela como I'm on my way. Mas se você tivesse lido essa frase, você não seria capaz de falar I'm on my way. Você falaria I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Nunca ficaria I'm on my way. Então, para você ser capaz de falar como um nativo, você precisa primeiro escutar,
repetir e assimilar aquele conteúdo, saber em quais contextos ele vai ser utilizado. E depois você vai pegar a parte escrita. Então, a legenda em inglês, ela vai vir para as pessoas que estão estudando inglês há mais tempo. É o contrário. Então, você que está no nível intermediário, básico para intermediário, você vai começar a assistir filme sem legenda. E você que está no inglês avançado vai começar a assistir filmes com legenda. Para você fazer essa transição, você pode assistir o filme primeiro com a legenda em português, para você se livrar daquela ansiedade de entender o que o filme fala, e depois você volta e assiste o filme sem nenhuma legenda. Mas evite a todo custo a legenda em inglês, até que o seu inglês já esteja muito bom. Aí você pode voltar a assistir filmes com legenda em inglês. Pensar em inglês é impossível. Eu vou te ajudar a pensar em inglês. Quero que você leia mentalmente esta frase aqui. Pronto, você acabou de pensar em inglês. Ah, mas isso é roubar. Não, você pensa em inglês toda vez que você decide falar internamente inglês. Então, se você quer criar o hábito de pensar em inglês, uma boa dica é você começar a narrar o seu dia em inglês. Por exemplo, I'm recording a video. I'm talking to the camera. Então você começa a falar tudo que você está fazendo naquele momento. I'm breathing in. I'm inhaling. I'm exhaling. Tá vendo? Então você vai falando e você vai ficando fluente e você vai ficando uma pessoa com o hábito de pensar em inglês. Outra forma de pensar em inglês é assistir aulas em inglês sem tradução. Então, por exemplo, no meu curso, os alunos começam a aula pensando em português. Aí eles passam 1 hora falando inglês ali. Quando chega no final da aula, eles esquecem que eles estavam falando inglês. E aí, a hora que eu falo português, eles até estranham. Porque é isso, eles estavam com a mente 100% imersa em inglês, mesmo no básico. Então, o cérebro ele cansa de ficar traduzindo e ele cansa de ficar pensando em 2 idiomas, ele acaba adotando o idioma no qual você está interagindo. O 5º mito é falar como nativo é impossível. E para você que acha que isso é impossível, eu só vou passar alguns clipes agora com exemplos de nativos de outra língua falando português e exemplos de nativos de outra língua falando inglês, tá bom? Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. Aerosmith, Pink Floyd, Kiss, The Police. Onde você mora nos Estados Unidos? Eu moro em Michigan, bem pertinho do Canadá. Você tem pais brasileiros? Não. Meu pai, ele é mexicano e minha mãe, ela é americana. Caramba, e como que você aprendeu português? Olha, eu já sabia falar inglês e espanhol desde criança. Eu fui criado num ambiente assim de falar 2 línguas ao mesmo tempo. Até misturar, né? Que é uma coisa bem, assim, famosa entre mexicanos e americanos, de misturar inglês e espanhol. Aí, meu pai, antigamente, ele escutou... 6º mito é, tem que fazer intercâmbio para ficar fluente. Esse era um mito que eu já conheci várias pessoas próximas a mim que acreditavam. Eu fiz intercâmbio, eu fiquei fluente, mas isso não invalida o fato de que é possível ficar fluente sem fazer intercâmbio. Eu tinha uma colega de trabalho, por exemplo, que ela era referência na escola. Todo mundo procurava ela para tirar as dúvidas. E ela tinha um mestrado em inglês e ela não tinha feito intercâmbio. E eu conheço várias outras pessoas, tem vários canais de pessoas que nunca fizeram intercâmbio e que ficaram fluentes. Se você não acredita, dá uma olhada nesses canais de pessoas que ficaram fluentes sem fazer intercâmbio. In case you don't want to read it. I'm from Ukraine, born and raised. I've never lived and never even been to any English-speaking country.
I don't know. Everyone. Today I want to tell you about how I learn English, what I use and what I used before. So let's get started. First of all, I want to tell you about some textbooks that I use. Here you can see the first textbooks that I started using when I just started learning English. Sétimo mito, se é de graça é bom. Tem pessoas que falam se é de graça é ruim, tem pessoas que falam se é de graça é bom. A ideia de quem pensa que se é de graça é ruim é bem mais fácil de entender, né? A pessoa fala, se eu não tô pagando é porque não vai ter qualidade na produção, porque eles não têm orçamento para produzir uma coisa boa. Mas a pessoa que acha que se é de graça é bom, eles acreditam que a pessoa que oferece um curso, um aplicativo de graça, essa pessoa é um bom samaritano, essa pessoa é uma pessoa espiritual, de alma, espírito puro, e não tem nada a ver com isso. Não existe nada de graça de verdade nesse mundo. Então, por exemplo, as pessoas que oferecem um aplicativo de graça, elas estão coletando seus dados, vendendo seus dados, elas estão usando o seu tempo para fazer você assistir anúncios e elas estão tentando vender a versão paga do aplicativo. Então não ache que aquilo ali é de graça. Essas pessoas que vendem aplicativos gratuitos ganham muito dinheiro com isso. Mas tem aquele professor que oferece o curso de graça. O que ele está fazendo é o uso de iscas digitais. Então, quando a gente oferece um conteúdo de graça, a gente atrai a atenção de um aluno. Ele está atraindo a atenção das pessoas, as pessoas começam a ter uma amostra de como é fazer aula com ele. Se elas gostarem do estilo dele, elas vão contratar o curso. E muitas vezes eles utilizam esse próprio material gratuito para fazer a venda do curso. Então, não é de graça porque eles são bonzinhos, tá bom? E aí, isso não torna o material ruim porque é de graça, mas não torna o material automaticamente bom porque é de graça. Você tem que filtrar tudo, entender se aquele conteúdo de fato vai te trazer um bom retorno. Uma das formas de você ver isso é pelo resultado de outras pessoas. Saca só o resultado de um dos meus alunos. Hello everybody, my name is Bruno. I'm here today to talk about my experience as an Anderson student. After a few time taking these classes, I feel more comfortable to talk in English with other people. In a few months studying English with Anderson, I could increase my vocabulary. I learned new expressions, and the most important thing, I learned how to handle myself with what I know. Because of that, I'm here today talking to you. So I would like to thank you, Anderson. You and your classes have been helping me a lot, and I'd like to recommend these classes for everyone that is watching me here now. Se eu não traduzir, eu não vou entender. Esse é um dos mitos mais importantes que a gente vai ver hoje. O que isso quer dizer? Existem alguns papers científicos que falam sobre a importância do entendimento de um conteúdo para que você assimile uma segunda língua. E aí vem alguns espertos que querem vender curso com tradução porque é mais fácil traduzir para os alunos. Por exemplo, se você tem uma dúvida, eu vou lá e te passo a tradução. Não preciso fazer malabarismo nenhum para te fazer entender o que é o conteúdo, sabe? Então é muito mais cômodo para mim vender um curso com tradução. Mas eu prefiro vender sem tradução porque eu sei que os meus alunos vão aprender de verdade. Porém, a pessoa que quer vender um curso com tradução, ela pega esses dados, ela dá uma maquiada e fala assim, tá vendo? Então, para que você entenda, é necessário traduzir e por isso eu traduzo para que você consiga assimilar o conteúdo. Porém, isso não é verdade. Philippe Turchet, em seu livro, mostra diversos estudos provando que a comunicação humana não é principalmente dada pelas palavras. Então, você está aprendendo inglês para se comunicar, mas a verdade é que, sem palavra alguma, você já conseguiria se comunicar através de linguagem corporal, como, por exemplo, que quer dizer entre, que quer dizer pare e que quer dizer peraí, tá vendo? Então, eu não preciso de palavras para passar a minha ideia. A minha ideia ela é muito mais passada pela linguagem corporal, pela entonação de voz. E as palavras são o que vão fazer o refinamento da comunicação. E por isso é que dá para você aprender inglês sem tradução. Porque você vai continuar entendendo a comunicação, mas usando outros recursos de apoio.
Então você vai usar imagens, você vai usar vídeos, você vai usar a linguagem corporal, você vai usar a entonação da pessoa e dessa forma você vai entender a comunicação como um todo. Então não precisa de tradução para entender. Precisa entender para aprender. E não precisa entender 100% para você aprender. Muitas das coisas que você vai entender vão vir com o tempo. Você vai quebrar a cabeça em torno de algum assunto e o resultado vai aparecer. E a última de todas, mas não menos importante, se tem muitos seguidores é porque é bom. E um estudo da British Council revelou que no Brasil apenas 5% das pessoas falam inglês. Declaradamente, elas se declaram como falantes de inglês, e 1% dessas pessoas realmente é fluente, se garantiria numa entrevista de emprego, num teste de proficiência, coisa do tipo. Mas aquele 1% é vagabundo. Se você está seguindo a massa, tentando aprender como a massa aprende, você vai ter os resultados que a massa tem. E a massa é 95% de brasileiros que não falam inglês. Como a massa vai triplicar de tamanho, a gente precisa de uma tigela bem grande. A massa agora precisa crescer durante 1h30 mais ou menos. Ou seja, você está seguindo esses 95% de pessoas que não conseguem resultados e está falando, olha só, estou seguro, porque eu sigo essas pessoas. O caso é que, biologicamente, seguir as pessoas faz sentido. Isso ajuda você a não comer veneno, isso ajuda você a não morrer de fome, isso ajuda você a conseguir um parceiro, uma parceira, mas isso não vai ajudar você a sair da multidão. E quando a multidão está tomando decisões ruins, você precisa tomar decisões diferentes da multidão. Então, não é porque tem muitos seguidores que é bom. Não é porque tem muitos seguidores que é ruim, não é porque tem poucos seguidores que é ruim e nem bom. Você tem que avaliar caso a caso. Assim como a gente estava falando da questão do gratuito. Então você avalia caso a caso e vê o quão bom de fato é aquele método. E não simplesmente segue porque todo mundo está seguindo, porque seu amigo falou que é bom. Não. Vai e analisa. Pensa por conta própria. I'll get my jacket. Sweetie, is your shirt on backwards? Yeah, I like it this way. I'm not stupid. Phew. Man, that guy is the Redgrin Grumble to pretending he knows what's going on. Oh, you agree, huh? You like that Redgrin Grumble reference? Yeah. Well, guess what? I made him up. You really are your father's children. Think for yourselves, don't be sheep. Então é isso, gente. Com isso, a gente conclui a nossa lista dos 9 mitos. Assista esse vídeo aqui, que vai ajudar a complementar um pouco do que a gente estava falando aqui agora, tá bom? E eu vejo vocês na próxima semana.